Fala galera, chegamos então ao sétimo e último episódio desta terceira temporada de The Walking Dead Daryl Dixon, o episódio intitulado Solas Del Mar, que faz algo assim como aconteceu na segunda temporada. Esse episódio agora que encerra a terceira, ele também consegue em 7 episódios encerrar esse arco todo montado pra gente há 7 horas atrás, principalmente quando começou essa terceira temporada aqui. E é muito curioso, cara, a maneira como essa temporada ela consegue ao mesmo tempo funcionar, mas assim, ó, não é um pouco melhor. Não é talvez assim alguns passos, né, na frente do que a segunda temporada. A segunda temporada ela não senta na mesa dessa terceira temporada, o quanto que a história dessa terceira temporada, o que eles quiseram realmente contar pra gente, né? Ele funciona assim, ó, 1000 anos à frente da maneira como eles correram com tudo, jogaram fora vários personagens, desperdiçaram muita coisa na segunda temporada. E uma coisa curiosa, né? Já que eu tô trazendo o que aconteceu na França, a França novamente ela é mencionada por Sr. Daryl Dixon, mas a gente tem algo que tinha que acontecer sim nesse último episódio, porque é o personagem que já tinha rolado, né? Uma questão de spoiler, quando eu tinha feito o vídeo lá com as críticas americanas, né, antes da estreia da temporada agora, que o Codron iria sim aparecer na terceira temporada já. E além de tudo, ele também já está confirmado, ele está gravando, né, a quarta temporada de Daryl Dixon. Ele tinha que aparecer. E o episódio abre e praticamente encerra com o Codron. Mas abrir já com ele ali, peregrinando pelo caminho de Santiago de Compostela e chegar exatamente onde está Daryl Dixon e Carol Pelletier é algo que não se tem nenhum tipo de resposta e também a maneira como, né, o arco foi encerrado nessa terceira temporada não tinha como ter também o que aconteceu com o Codron até ele chegar aqui nesse momento, né, dos eventos ali. Mas é óbvio que a quarta temporada ela se monta já de uma maneira um pouco diferente do que eu achei. Mas não é assunto para esse vídeo, é assunto pro vídeo. O que esperar da quarta temporada que sai na segunda-feira, também com um vídeo, né, do veredito ali da temporada, essa terceira aqui e tudo mais. Então vamos focar nos eventos agora que aconteceram em Solaz Del Mar. Tem algo que eu me preocupei muito, tá, no episódio anterior, que era sobre eles acabarem com o personagem do Guillermo, porque o personagem do Guillermo estava colocado pra gente como esse grande vilão que ainda estava para ser desenvolvido e realmente assumir essa posição. E o que acontece lá em El Alcázar simplesmente é a finalização de toda aquela grande comunidade ali que ainda, né, resguardava a questão da monarquia espanhola, aquela coisa toda. Tu encerra completamente, né, aquele perigo ali. Mais uma vez, eles fazem algo que eu não entendo do porquê que eles agem realmente de maneira definitiva. Por exemplo, nesse episódio a gente entende que, pô, Guillermo ele estava colocado para ser, né, o sucessor. Ok, a gente vê que o rei e a rainha, né, do que restou da Espanha e tudo mais, essa questão, né, da hierarquia toda, da monarquia espanhola, ela continua ali através daquelas duas figuras, tá? Ter a morte dos dois personagens faz muito sentido porque tu tá preparando o Guillermo desde o começo, agora da terceira, para assumir esse posto e ser esse grande, né, vilão de Daryl Dixon, porque a gente sabe, cara, é uma interrupção que a gente tem agora e a gente vai ter mais 8 episódios seguindo na Espanha na próxima temporada. Só que daí eles escolhem também finalizar todo esse arco do Guillermo. E o que parece muito, tá, é que eles estão preparando algo para assumir esse grande antagonismo. E esse grande algo para assumir o antagonismo é o próprio Federico, que por, né, aquele negócio dos fins justificarem os meios, né? Ele fez tudo sempre para proteger a sua comunidade ali, em relação também a fazer aliança e defender essa aliança, em penalizar ali, né, os habitantes de Solas del Mar. Tem a questão toda da medicação, que é algo há 2 episódios atrás também teve num crescente em narrativa por causa da volta do Roberto, da maneira como o Roberto também estava lutando pela sua vida, precisando das medicações, não tendo, né, do lado do Federico realmente ali uma ajuda. Então, vários elementos, né, e o principal, obviamente, é toda a questão da Justina. Com, né, a insurreição realmente acontecendo em Solas do Mar, com a mãe do Federico, ela tem um papel duplo nesse episódio, tá?
ela tem o papel de realmente levar aquilo que ela tinha ouvido da Carol no episódio passado realmente para frente. Ela faz muita força para que a insurreição realmente aconteça e seja tirado do poder o Federico. E ao mesmo tempo ela chega naquele momento final lá e ela se compadece por ser o seu filho que está preso ali, por acreditar realmente que ele vai ser executado. A gente não tem essa figura de quem que fica nesse poder de Solaz Mar, sendo que, teoricamente, a gente nem conhecia um braço direito de Solaz Mar nessa parte de poder, né? A gente conhecia nessa parte mais bélica, que era o tal do Sérgio lá. Só que a gente não entende quem que assumiu esse novo, né, poder de liderança dentro do Solaz Mar para realmente ter essa parte definitiva de executar o Federico. E aí a gente tem essa postura da dona Manha de pegar e soltar o seu filho ali por causa do que ele fala. Ela já perdeu um filho, vai perder o outro, não sei o que, tá? E esse papel duplo dela, eu realmente não gostei, tá? Eu não gostei. Porque acho que a série, ela decide fazer algo com a personagem, ela vai crescendo essa descrença que ela tem pelo filho, pela maneira que o filho está tomando as decisões, ela começa a questionar as decisões antes mesmo de questionar ele por si só. Vai nesse crescente, dá força para ela também contribuir e muito para a questão toda da insurreição. A partir do momento que a Justina realmente aparece e resolve toda aquela questão ali do que está acontecendo, da execução pública, cara, a ideia toda, tá, da execução pública, a ideia toda desse último episódio, a ideia toda do arco dessa terceira temporada, eu gosto muito, tá? Eu adorei essa percepção que eles realmente entenderam que precisavam fazer um soft reboot para a temporada funcionar. Só que daí tu pega nos últimos segundos, entendeu? Para te criar um, digamos, um mal necessário para impedir com que Derry e Carol permaneçam ali. Tu precisa fazer com que essa personagem tenha essa importância de libertar o Federico. Sendo que ela passa com uma construção nesse episódio definitiva para ela ser talvez uma das principais definidoras ao lado da Justina sobre o que acontece com a queda de liderança, a saída do poder do Federico e a sua prisão. Então, sabe, é um artifício muito necessário pro roteiro, é um mal necessário, que ao mesmo tempo, cara, eu entendo e não gosto. Eu não gosto da utilização dessa personagem dessa forma assim, para que esses eventos continuem crescendo, e daí com a morte do Guillermo, a finalização por completo de El Alcazar, assim como a gente viu. Vamos voltar, cara. A gente tem o encerramento lá do Pouvoir do Vivant na França. Daí a gente volta em relação Dead City, a gente todo o grupo da Dama, Nova Babilônia, cara, também assim, não tem menor importância em duas temporadas de realmente ser alguém que pode ser esse antagonista. Daí a gente volta para a questão de The Ones Who Live, a questão de escolherem de finalizar com um CRM daquela forma. Não precisava ter acabado com o Guillermo nesse episódio. Tu poderia ter mantido ele de alguma forma para ele ser talvez essa ponta de liderança de Alcazar, tu ter talvez algo mais forte ainda para te ter uma força de antagonismo e não necessitar realmente dessa escolha de usar a personagem da mãe do Federico para ser a definidora, para que tu tivesse desse conflito final, para que tu tivesse a ida do Federico lá, para que daí tu tivesse realmente um impedimento de Derry e Carol poder voltar para casa, com aquele confronto final e a questão do barco. É toda uma sucessão, entendeu? De escolhas que foram feitas nesse último episódio aqui, que poderiam ter agido de uma maneira um pouquinho diferente para não necessitar dessa parte de usar a mãe dele como uma função extremamente necessária para o roteiro, que daí entra muito, cara, no gosto, entendeu? Era óbvio que algo tinha que acontecer grandioso para Derry e Carol não voltarem para casa. A montagem toda do episódio, ela está colocada assim para que eles possam finalmente. Eu adoro aquela cena ali do Daryl e da Carol conversando. O Maurice e o Mr. McBride são dois atores foda que entendem muito bem, cara, quem são os personagens, porque eles já executam eles há muito tempo. E eles sabem fazer funcionar uma química violenta entre esses dois para que tudo isso chegue com uma carga de emoção muito importante que impacta, porque a gente está falando desde quando esses personagens começaram a interagir lá atrás, e a gente está comemorando 15 anos vendo os personagens. É muito foda, tem muito simbolismo em toda aquela cena dos dois sentadinhos ali na beira da praia. Então, por mais que algo que tivesse forte para acontecer, a escolha de usar a mãe para
libertar o Federico, sendo que ela passa aquela construção antes. Esse ponto todo, cara, de função de roteiro, ser o mal necessário, é uma coisa que eu realmente ele não gostei, tá? Porque até a finalização de Alcazar, da maneira como vai acontecendo, pô, tu ter algo que o Daryl fala pra Justina, um pouco antes deles chegarem lá onde está a Valentina, lá no farol. Que é a última conversa que eles têm, pô, e a escala, a fotografia desse último episódio, assim como de toda a temporada, aqui, ó, é espetáculo, cara, espetáculo, espetáculo, espetáculo. Eles realmente conseguem fazer algo que eles fizeram na primeira temporada e dar um ganho a mais ainda em conseguir nos levar a transportar realmente de uma maneira muito mais cinematográfica, de uma maneira televisiva, como foi a segunda temporada de Daryl Dixon, para comparar ela com ela mesma, entendeu? A conversa do Daryl com a Justina sobre por que ele tá ajudando, sendo que eles tinham, entre ele e a Carol, essas argumentações sobre lutar a nossa própria luta, parar de lutar a luta dos outros, nós merecemos ser felizes, isso é realmente viver, isso é sobreviver, isso que a gente tá fazendo, que é, na verdade, né? O que a gente merece. E ele vê isso na Justina e no Roberto, essa possibilidade, porque ele não vê mais para ele. Então por isso que ele tá lutando, a Justina questiona ele por que ele tá lutando. E daí a gente tem a questão toda da paz e da Helena ficarem juntas, tem a inserção do filho da Helena, de ser a motivação do porquê que ela não fica para trás, porquê que ela não deixa o Guillermo antes, entendeu? E uma parte também de isso tudo se encaixar com essa finalização de Alcazar, que estava fazendo sentido, entendeu? Mesmo com eu não querendo que fosse assim, para a história que eles estão montando, estava fazendo sentido e eu estava realmente muito dentro de tudo que está acontecendo até ter o momento final da masmorra, da prisão e a libertação do Federico daquela forma ali. Porque ele buscar vingança, sendo que minutos antes no episódio, né, quando o Federico, um pouquinho antes dele ser levado preso, ele até a questão do guarda, né, o guarda que permite a entrada dos dois lá que trabalhavam com o Valentino no Farol, junto com a Carol, e depois ele pegar e entregar por causa da medicação da esposa. Isso já tinha sido trabalhado há 2 episódios atrás também. A questão, né, dele indo lá conversar com o Sérgio e tudo mais. Isso também está muito bem encaixado dentro da história, dele ir e voltar nas escolhas, porque também é esse os fins justificarem os meios que a gente cansou de ver no nosso universo todo de The Walking Dead. A partir do momento que a gente tem a libertação, né, do Sérgio, junto com 2, 3 ali também que vão embora de Solas do Mar, e daí tu tem a questão do Federico logo depois no final, tu monta esse grupo aqui para ser um grupo que obviamente vai se montar contra, né, Daryl, Carol por vingança, obviamente, contra Antônio, contra todo mundo, e vai voltar nessa quarta temporada ali como esse real antagonista de tudo. Porque tu não tem outra questão. Então tu passou esses 7 episódios não preparando o Guilherme, tu passou preparando, na verdade, o Federico para assumir essa posição de real antagonista para o que vem pela frente, né? Então, são elementos ali, cara, que poderiam ter sido melhor para mim executados para te não necessitar realmente da escolha toda da mãe do Federico para ter essa dupla função no roteiro, sendo que o roteiro passa mais do que, sei lá, 80% preparando realmente algo que ela já vinha preparando em episódios anteriores, que era realmente ela ser participante fundamental nessa insurreição contra o Federico e destroná-lo do poder de Solaz Del Mar e tudo mais. E no resto, galera, pô, toda a ação do episódio tem uma coisa, né, que o Daryl ia entrar, até a conversa que ele faz com a Paz, né, o que o Daryl agradece pra Paz, pô, tu ajuda, sem tu ajuda não conseguiria, daí ela responde, pô, tu não conseguiria mesmo? Ele, não, provavelmente conseguiria. A gente sabe que essa questão toda desses perigos para os nossos personagens principais, tipo o Federico apontar a arma pro Daryl no final ali, essa tensão, cara, ela não acontece mais pra mim como espectador de uma maneira, porque eu sei que a gente tem uma continuidade da história e que o Daryl tá lá. Eu sei porque também, né, quando o Daryl vai invadir pra resgatar alguém, e a própria MC faz algo na semana antes da exibição do episódio nesse domingo, de pegar e liberar uma foto do Daryl com a Justina, né? Largam lá uma imagenzinha promocional lá dos dois na moto já, voltando para Solazamar, para o Farol, voltando para casa, aquela coisa toda, já com o resgate, né, bem realizado já. É óbvio que o Daryl vai conseguir entrar lá. Aquela piadinha toda é algo que, volta e meia, a gente também conversa. Tem essa questão que, por mais que a tensão ela seja
fabricada para realmente bater, né, para os personagens principais, para Daryl, para Carol nesse momento aqui, dificilmente, cara, tu vai temer que algo aconteça para os personagens, porque tu sabe que tem continuidade da história e que, diferente do que aconteceu há muitos anos atrás em The Walking Dead, onde todos estavam realmente a perigo, antes que realmente tenha uma conclusão colocada para realmente acontecer para esse universo, é difícil a tensão realmente chegar e explodir para mim, que eu tema esses personagens, né, que algo realmente aconteça com eles ali e eles morram e tudo mais. É difícil, então, toda a sequência de ação, a maneira como vai acontecendo, tudo que vai acontecendo também, né, dos presentes ali na monarquia de Alcazar rindo, lá das marionetes colocadas, a gente volta, né, e se remete lá a tempos passados ainda, onde essa situação era corriqueira, a questão deles taparem o rosto ali, né, coisa que a gente já tinha visto em relação às sociedades secretas, como funcionava no passado, isso está muito bem colocado pelo próprio Stanley Kubrick, em De Olhos Bem Fechados, como que funciona realmente essa questão das oferendas e afins. Isso tudo está muito bem colocado. Então, sabe, são pontos que tu já sabe que o episódio ele vai te entregar, e ele realmente te entrega, porque eles estão sabendo filmar as coisas muito bem. E o roteiro, ele não é um roteiro que, em nenhum momento da temporada, eu senti assim, um roteiro, cara, espetacular, entendeu? Só que eu senti um roteiro bem linear para cima. Sempre um roteiro, e esse arco todo que a gente vê agora da terceira temporada, que ele realmente se encerra, te deixa alguns pontos, né, para o que vem pela frente, ele, ao mesmo tempo, é um roteiro que funciona dentro dessa estrutura toda. Eles conseguem sim corrigir muitos problemas da segunda temporada. E ainda bem que eles fizeram isso, porque o que eu quero de Daryl Dixon e o que eu quero do que vem pela frente, Dead City e tudo mais, cara, que as spin-offs funcionem dentro do seu próprio universo e quando for para acontecer outras coisas, sabe? Sem criar essa expectativa como a questão do Jeff Grimes, cara. Jeff Grimes, se aparecer, se apareceu, se não aparecer, se não apareceu, não apareceu, é uma questão lá que eu já tinha feito o vídeo do Campo Minado de The Walking Dead. Não precisava ter colocado o diálogo daquela forma, porque o que aconteceu logo no segundo seguinte, que todo mundo começou a ver aquela cena, é a questão, cara, o Jeffrey, ela tá falando do Jeffrey, porque o Rick contou, não sei o que, então até o Tony conhecia, não sei o que, a gente não tem Jeffrey Grimes, então não, sabe, são coisas que fogem da história que eles estão contando e não precisa tu fomentar alguma coisa ou outra para tentar trazer a atenção do fã que não está acompanhando a spin-off nesse momento aqui para voltar a acompanhar, para tentar se inteirar e para daqui a pouco dar um pouco mais de audiência, um número no próprio stream da MC Plus, para conseguir, né, tu de algum jeito trazer algo que seja assim, ó, a possibilidade do Rick aparecer aqui, porque vai aparecer o irmão, então é o tal do campo minado. Tu não precisa brincar com essas questões todas para te tentar conseguir trazer, ó, até bati aqui de emoção, conseguir trazer toda essa questão novamente acontecendo para que, né, tu tenha mais visibilidade dentro da história que tu tá contando. Cara, ela tem que funcionar a base, dentro da tua própria estrutura, que a história de Daryl Dixon funcione sempre da melhor maneira dentro do que eles querem contar. E gosto muito da maneira como o Solas do Mar é executado, gosto muito da ação, gosto muito da escala, gosto muito dessa questão toda que a gente tem, né, de ideias que eles vão colocando, de tentar ser um pouco diferente. Entendo que a brutalidade ela volta muito também, e, cara, Daryl e Carol realmente reunidos novamente com aquela cena ali que já tinha sido liberada antes, porque ela foi liberada na real, né, na New York Comic Con ainda na última sexta-feira. Eles são o coração pulsante dessa série, cara, e tem que ser. Porque a gente tá vendo dois personagens que a gente ama e dois personagens que funcionam muito porque Norman Reedus e Melissa McBride fazem eles funcionarem com uma química que é espetacular. Galera, live hoje desse sétimo e último episódio da terceira temporada de Daryl Dixon, 7 horas da noite, 1 hora antes do que o normal. Espero todos vocês. Não esqueça também, galera, daquela mega ajuda de curtir o vídeo, está no canal, coloque embaixo nos comentários o que acharam sobre esse episódio. E 31 de outubro, a data em que The Walking Dead completa 15 anos da estreia de Days Gone By. Se preparem, 21 horas aqui no canal, teremos uma super live para a gente poder comemorar todos juntos o início do nosso universo.
quanto série de TV. Uma coisa sempre importante, que os quadrinhos vieram antes, mas vamos comemorar esses 15 anos da estreia de Days Gone By na série de TV. Take 04, viva o sonho aqui.